Olá, sejam todos bem-vindos ao Contrato Assinado, um podcast feito por quem tem mais de 30 anos de mercado imobiliário. Eu sou Vinícius Batista e durante um bate-papo bem descontraído com pessoas interessantes, vamos abordar temas como carreiras, dicas, oportunidades e bastidores do nosso segmento. O Contrato Assinado vai ao ar todas as terças-feiras às 19 horas nesse canal. Se inscreva e compartilhe, por favor. Vender com ou sem exclusividade. Parceria entre corretores e imobiliárias. Existe um modelo mesmo de venda? Quem vai contar isso é o Thiago Medeiros, master franqueado da Remax no Rio Grande do Sul, e o Adolfo Brum Neto, proprietário da Remax Dono. E aí, pessoal, tudo bem? Tudo bem, seu Vinícius? Como é que tá? Tudo ótimo, Vinícius. Parabéns pelo programa. Tive a oportunidade de assistir alguns episódios e é muito interessante ver pessoas que estão há tanto tempo no mercado, pessoas que fizeram história dentro do mercado imobiliário, ter uma iniciativa dessa de compartilhar conhecimento, boas práticas. Tem muita gente boa chegando nesse nosso negócio e queria te parabenizar aí pela iniciativa. Na verdade, nasceu da vontade de contar um pouco as histórias, né? Que a gente... Nós três aqui temos algumas histórias nessa mesa, Algumas né? histórias. Mas, Thiago e Bruno, eu sempre gosto de perguntar como é que apareceu o mercado imobiliário na vida de vocês? Boa pergunta, né? Acho que começar pelo Brum, os mais sábios aí há mais tempo no mercado. Sim. Bom, eu iniciei no mercado em 1995, né? Numa imobiliária ali na Cidade Baixa, no ramo de imóveis usados. E comecei vendendo bem, me dei bem nas negociações. E aí depois fui passando para outras empresas e tal, até chegar hoje onde eu estou como franqueado da Remax. E tu, Thiago? Bom, a minha história é um pouco longa, mas Tempo a gente tem de sobra. Tempo a gente tem de sobra, mas eu acho que isso é importante, né? Acho que todo mundo que chega no mercado imobiliário, muito provavelmente ele chega por um trauma. Dificilmente a gente toma uma decisão. O mercado imobiliário no Brasil ele é muito pouco profissional. E comigo não foi diferente. O meu pai tinha uma grande empresa no Paraná e a gente atendia grandes contas aqui no Rio Grande do Sul. Nós tínhamos uma distribuidora de calçados, chamada Village Calçados, tínhamos muitas lojas lá e eu atendia aqui algumas grandes redes, entre elas a Renner. Numa dessas visitas aqui, eu tive a oportunidade de conhecer uma pessoa, ela atuava como arquiteta, ela era arquiteta, e nós, em 2004, o calçado teve uma grande crise e nós praticamente quebramos. Nós tínhamos 13 lojas e ficamos apenas com 3 lojas. E eu tomei uma decisão de mudar completamente a minha vida e começar uma vida nova dentro de um novo mercado. Comecei inicialmente com o dinheiro que eu peguei da minha parte da sociedade, comprando alguns imóveis em leilão, reformava, vendia, comprei alguns terrenos, comecei a construir, mas o que eu sempre observava? Que era um mercado pouco profissional e a gente tinha uma carência muito grande de profissionais. E em 2005, 2006, o mercado imobiliário estava iniciando um novo momento, muitos condomínios clubes, né, principalmente aqui em Porto Alegre, e eu resolvi entrar no mercado imobiliário como corretor. Fiquei 4, 5 anos aproximadamente trabalhando na antiga Noblesse, e depois virou Brasil Brokers, eu peguei aquela transição. E que agora voltou a ser Noblesse de novo. E agora o Eduardo, né, retomou a marca e está fazendo um trabalho super bacana. Eu iniciei lá com o Cristiano e com o Eduardo, tive um grande aprendizado com eles e tive uma carreira assim, muito próspera lá dentro, né? Fiz muitas e muitas vendas, centenas de vendas, né, no período que eu tive lá. No ano que eu saí de lá, 2010 para 2011, no último ano eu vendi mais de 100 imóveis, foram 123 imóveis em um único empreendimento, mas foram muito mais. E aí o que um corretor que ganha dinheiro faz? Ele abre uma imobiliária.
E aí a gente abriu a imobiliária, eu tinha um sócio, que é meu sócio até hoje, que é o Túlio, depois a gente vai contar um pouquinho dessa história. Mas o mercado imobiliário foi uma paixão. Eu sou apaixonado por pessoas, eu sou apaixonado por realizar sonhos, e foi a grande oportunidade, porque eu até então estava trabalhando com um produto, né? Você tinha que ter muito dinheiro em caixa, um fluxo de caixa grande, muitos funcionários. A gente chegou a ter, na época das lojas, 200 funcionários. E o mercado imobiliário foi uma das coisas que eu entendi que eu podia ter muitos parceiros sem ter um custo fixo alto, trabalhava com um estoque que não era perecível ou que não, né? E foi uma paixão. Já se passaram aí aproximadamente 15 anos e eu não me vejo fazendo nada diferente disso. O nosso mercado do Rio Grande do Sul, mercado de Porto Alegre, eu comecei praticamente junto com o Bruno, né? 94, 95, né? Isso. O nosso mercado, ele é muito pujante, né? A gente tem histórias. Se nós ficar contando história tua e do Bruno, a gente tem que fazer um programa só para falar da carreira e da trajetória de vocês. O Bruno passou por grandes incorporadoras, Goldstein, né? Sem dúvida. Tu teve vários cases de sucesso como corretor. Mas aí vamos direto ao ponto, que é a dona Remax. O que é a Remax, cara? Qual é a história da Remax? Conta um pouco aí para nós. Vamos lá. A Remax, ela é uma empresa que nasceu em 1973, em Denver, no Colorado, através do Dave Liniger, que é o fundador. A Remax hoje, ela é a maior empresa do mercado imobiliário mundial. Nós estamos presentes em mais de 115 países, temos mais de 9 mil agências, 142 mil colaboradores. No ano de 2021, batemos todos os recordes e só em 2021 foram mais de 2 milhões de transações, mais de 2 milhões de imóveis comercializados no mundo. Ela chegou no Brasil há aproximadamente 10 anos, através da mão do Renato Teixeira, do Paulo Toledo e do José Luiz Montes, que são os donos da CIA Inteligência Imobiliária, uma das grandes empresas de desenvolvimento, planejamento, estruturação e coordenação de vendas do Brasil. A vontade, né, dele sempre foi profissionalizar o mercado, mas lá atrás, em 73, o que o Dave Liniger, o fundador da Remax, identificou? O mercado americano, em 1973, era um mercado muito arcaico, pouco profissional, e ele tinha uma pessoa do convívio dele que trabalhava num escritório de direito, advogados associados. E ele pensou dentro de um modelo de negócio estruturado aonde o corretor fosse a estrela desse negócio. Então, a partir de 73, ele começou a estruturar um modelo de negócio que permitisse o corretor ter um plano de carreira, ter a máxima comissão. A Remax surgiu, o nome Remax vem de Real Estate Maximum, que seria a máxima comissão para o corretor. Lá em 1973, a Remax ela funcionava como um coworking. Ele pegou uma estrutura, criou uma estrutura de apoio para o corretor, com a questão jurídica, o marketing, toda a parte de estrutura física, parte de planejamento, enfim. E aí esse apoio para o corretor se cobrava um FII mensal, exatamente como um coworking. E aí você tinha lá... Isso em que ano? 73. Hoje é modinha, né? Hoje é fácil. Hoje é fácil, né? Mas em 1973, o ano que eu nasci. 50 anos atrás. Entreguei, né? Minha idade agora. A gente vai fazer 50 anos agora, no ano que vem. Mas no início, os primeiros 6 anos foram de um crescimento muito grande. Em 1979, a Remax já era a maior empresa dos Estados Unidos desse modelo. Mas por quê? O mercado imobiliário, em 1973, você tinha lá 5% dos corretores ganhando muito dinheiro, 15% sobreviviam bem e 80% contavam história e tomavam um cafezinho. A gente ainda vê muito isso no mercado brasileiro, né? E o que ele queria? Ele queria só os 5% que faturavam muito e os 15% que sobreviviam bem, né? Que ganhavam dinheiro. E aí ele criou um modelo de negócio para trazer só os produtivos. E aí esse cara ficava com 100% da remuneração. Ele pagava um FII mensal,
mas ele ficava com 100% da comissão. E isso foi um negócio que mudou a história do mercado imobiliário americano. Porque é impressionante, né, Thiago? Como é que funciona numa imobiliária, né? Normalmente os bons vão embora e fica só os ruins, né? Todo mundo quer ficar numa imobiliária com os bons, e só que os bons acabam indo em busca de outras oportunidades, até empreender E faz por conta parte, própria, claro. e tu acaba ficando só com os ruins, né? Então, cara, esse é ele inverteu... Ele inverteu a pirâmide, Ele inverteu a literalmente, pirâmide. né? E quando a gente fala de inversão de pirâmide, quando a gente fala de... Não só no setor imobiliário, né? Quando você vai para qualquer grande corporação, se você não tiver um plano de carreira para reter os grandes talentos, é natural que esse talento busque uma oportunidade melhor. Eu acho que a gente está aqui nessa vida para isso, para fazer acontecer. E dentro disso, o grande desejo dele era ter os melhores. Né? Porque a gente sabe que o mercado imobiliário, claro que olhando, contando essa história de frente para trás, tudo fica muito fácil. É muito fácil de você contar o que já aconteceu. Mas se a gente for olhar hoje o mercado imobiliário, não só no Rio Grande do Sul, eu tive agora, nesses últimos 90 dias, viajei por alguns países, estive no Canadá, estive nos Estados Unidos, e se você for olhar hoje, né, claro que lá já é um mercado maduro, é diferente, mas aqui no Brasil, como um todo, o empresário, o dono de uma imobiliária, primeiro é algum corretor que deu certo. Começa por aí. É difícil você pegar um empresário de outra área que vai investir sem esse conhecimento. Mas o grande problema do mercado imobiliário é exatamente o que você comentou. A gente, dentro de uma imobiliária tradicional, você infelizmente tem que torcer para o corretor ser medíocre. Porque se ele for muito ruim, você tem que mandar ele embora. E se ele for muito bom, ele vai embora sozinho. Então você tem que estar ali numa balança para que ele seja um mediano. Porque o bom você não retém e o ruim você tem que mandar ele embora. Então, esse é um desafio, né, Bruno? Isso Você aí, que tá no mercado sabe bem. Geralmente os corretores das empresas tradicionais, os que se destacam, né? Eles acabam indo embora e montando o seu próprio negócio, né? Essa sempre foi assim, né? E hoje está mais fácil, né? Do camarada trabalhar sozinho, né? Porque as redes sociais, as construtoras também, né? Elas dão todo o suporte hoje pro camarada. Então, antigamente, o corretor ele dependia mais de uma estrutura, de uma empresa, de uma imobiliária, de um nome, né? As grandes empresas que já atuaram no mercado, né? E isso eu acho que tem a ver um pouco, essa parte da tecnologia, ela trouxe muita facilidade. Só que o que acontece com a facilidade da informação, eu acho que a grande virada de chave dentro do que a gente está falando, ela ocorreu em 2010, com a chegada dos smartphones. Porque até 2007, 2008, 2009, o que acontecia? Você tinha lá um fichário de imóveis, chegava na quinta-feira de manhã, você reunia a tua equipe e você decidia quais eram os melhores produtos para você anunciar. Então, você qualificava o produto porque o jornal era caro. Só que o jornal era caro, mas te dava muito retorno. Você anunciava 4, 5, 6, 10 bons produtos, chegava no domingo, você tinha 10, 12, 15, 20, 30 visitas naqueles produtos. E se você identificasse que o produto não se encaixava com o cliente, você tinha uma carteira, uma retaguarda que você... Né? Em 2010, com a chegada dos smartphones, todas as imobiliárias começaram a não ter mais filtro. Então, isso criou-se, né? Criou um banco de dados muito ruim. Você tem imobiliárias, você começou... Eu me lembro quando a gente fez a migração lá do primeiro site, a gente colocou 1.000 imóveis para dentro da carteira. Né, com fotos ruins, com qualidade ruim, enfim. E isso fez com que o corretor imaginou que a internet resolveria qualquer problema de divulgação. Tu sabe, Thiago, agora vou filosofar um pouco, tá? Porque tu tocou num assunto aí que me instiga muito e eu tenho pensado muito a respeito disso. Até vou convidar vocês a participar dessa maluquice. O que eu percebo, tá? Na época, lá 20 anos atrás, a gente tinha mais contato com o cliente. Era um atendimento mais pessoal, mais presencial, né? Tu falava mais com as pessoas cara a cara. Tu criava um vínculo
de cliente e corretor, era mais fácil tu vender assim. Hoje, a tecnologia afastou o cliente do corretor. O corretor, com medo de se aproximar do cliente, tanto é que agora é a geração WhatsApp, né? É verdade. Ninguém mais quer falar no telefone, nem no telefone mais querem falar. É verdade. Né? E o corretor, a maioria gosta de uma zona de conforto, né? Sim. Não é uma crítica, porque, pô, Mas é uma verdade. tu imagina tu ficar ligando ali, ofertando, mexendo na tua carteira e não dá. Ah, o WhatsApp é muito mais fácil, né? Muito mais fácil. E o cliente também se sente mais à vontade de falar pelo WhatsApp. Sim. Só que isso vai criando, né, um distanciamento que eu percebo agora, depois dessa coisa horrível que a gente passou de pandemia, que voltaram os atendimentos presenciais. Sim. Os clientes estão retornando aos estandes de venda. As empresas estão criando movimentos para colocar o cliente na frente do corretor. Porque senão fica tudo, né, na internet. Sim. Né? E acaba sendo caro, porque não é barato essa brincadeira, né, do lead, né? Sem dúvida, sem dúvida. Os papa lead querem lead, mas não é barato isso. E tu vai distanciando uma coisa que no nosso segmento vale o olho no olho, vale a interação, tu avaliar o camarada, tu te vincular, né? Pelo menos foi assim que a gente aprendeu, né? Sim. Essa é uma... não tem como, né? Eu acho que o fato porque essa geração de uma informação muito barata, porque hoje, né, com todo o suporte que as construtoras dão, com toda a equipe de treinamento de vendas, com todo o suporte no sentido comercial, porque as empresas, né, todas as construtoras aí, obrigatoriamente tiveram que passar por uma reformulação de estrutura de apoio para o corretor, né? E dentro dessa geração de informação, o cliente, né, aqui no Brasil, a gente ainda tem um número muito baixo de transações realizadas pela mão do corretor. Quase 50% das transações são feitas de forma direta. Ou é um arquiteto que vende imóvel, ou é um advogado, ou é um engenheiro, ou enfim, todas as outras profissões entram dentro da nossa. Mas por quê? Porque a gente não tem uma entrega de valor desse profissional. E esse tete-a-tete, esse contato físico, essa leitura, até por uma forma de abordagem. Vocês estão há mais tempo que eu no mercado, sabem bem disso. Acho que uma entrevista hoje é fundamental para você qualificar o cliente. E você só consegue, claro que o telefone é muito importante, mas a gente está falando normalmente do bem mais valioso que as pessoas vão transacionar ao longo da vida, que é um bem imobiliário. Às vezes o único. Às vezes o único. Na grande maioria, o déficit habitacional no Brasil é gigantesco e dentro dessa relação é humanamente impossível você transacionar um imóvel de 1 milhão, 2 milhões, 3 milhões ou até mesmo 100 mil, 200 mil. Quando é um imóvel de menor valor, maior a importância. Por quê? Porque aquela pessoa não pode errar. A pessoa que vai comprar o primeiro imóvel, né? Se a gente que já tratou com tantos investidores, ele errar por 100 mil, por 200 mil, por 300 mil. Tinha uma frase que eu adorava do Sérgio Marques, um grande corretor que faleceu há pouco tempo, que eu adorava. Uma lenda, né? Uma lenda. A gente viajando junto, ele falou uma vez para mim, e aquilo nunca mais eu esqueci. O tempo corrige qualquer erro dentro do mercado imobiliário. Você comprou um terreno hoje mal localizado, daqui a 10 anos ele vai ser um filé mignon. Então, né, a gente tem aí o exemplo do Jardim Europa, né, que há 30, 40 anos atrás era um tambo de leite. Quando eu lembro que o Cipriani pronto, nós tínhamos que vender os apartamentos. Eu tô falando de 2008, né, Bruno? Foi ontem. 2009, gente. Ontem. Olha, escutem só. Em 2009, nós vendíamos uns 140 metros do Cipriani, frente, por 500 mil. Isso. E tinha que dar E muitas condições. tinha que implorar pro cara comprar. Tu vê como é que pode isso, né? pode. Esse é o mercado imobiliário. Mas, Thiago, tu é o master franqueado do Rio Grande do Sul, né? Tu cuida das Remax, o camarada quer abrir uma Remax, te procura.
e tu é o responsável por isso. O Brum, proprietário de uma Remax, De uma franquia. de uma franquia. O que te levou a procurar uma franquia da Remax, Brum? Bom, Essa conversa mole aí do Thiago ou tu... hein? voltando Porque aqui... o cara é bom, né? O cara, não, tu deixa ele falar 5 minutos, Ele fala bastante. Voltando ao assunto que o Thiago tinha... Eu só quero complementar a pergunta, tá? Por que que tu, o porquê que tu procurou a Remax, mas já te perguntando o seguinte, tu podia abrir a tua imobiliária de uma maneira tradicional, né, convencional, e tu escolheu a Remax, que a Remax tem um modelo de atuar diferente. Né? É um modelo Remax versus um modelo tradicional de atuar. O que te levou Isso. essa escolha aí? Na verdade, a gente abriu uma imobiliária tradicional, tá? Porém, o nosso desempenho na imobiliária, como eu sempre trabalhei imóveis de incorporadoras, 80% do nosso volume de vendas era de imóveis de incorporadoras. E imóveis de terceiros a gente vendia muito pouco. Como a Remax tem esse modelo próprio de atendimento ao proprietário, de gestão de imóveis avulsos, a gente chegou à conclusão que vamos comprar uma franquia da Remax, conversamos com o Thiago, conversamos com o Castione. Com o presidente da Remax, fomos a São Paulo. Fomos a São Paulo, falamos lá com o Peixoto, com o Hernani na época, né, Thiago? Sim. E resolvemos, então, comprar a franquia da Remax. Para quê? Para agilizar a venda dos imóveis avulsos. Porque a Remax, apesar de na minha loja eu comercializar bastante imóveis de incorporadoras, o modelo da Remax atualmente são imóveis avulsos. Sim, na verdade, nem faria sentido, né? Tu rasgar o teu passado, o teu conhecimento de incorporadoras, mas o teu grande desafio era implementar um modelo novo de imóvel de terceiros. Exatamente. E Thiago, como é que tu vê essa relação? Um modelo Remax versus o modelo das empresas mais tradicionais. Como é que tu enxerga isso? Bom, primeiro, antes da gente falar dessa questão de modelo, de metodologia, é importante a gente ressaltar o seguinte. Dentro do modelo de mercado imobiliário que existe no mundo, a gente precisa entender que o mercado imobiliário no mundo tem a ver com prestação de serviço. Aqui no Brasil isso se confunde muito, porque as pessoas imaginam que uma imobiliária é simplesmente uma empresa que vende imóveis. Não, uma imobiliária é uma empresa que presta serviço. Se eu sou uma empresa que presta serviço, quem que é o meu primeiro cliente? O corretor. A Remax ela é uma empresa que, assim como as grandes nações do mundo, ela mudou a história do mercado imobiliário através de uma educação corporativa. Então, a gente tem uma universidade corporativa voltada para o desenvolvimento do nosso colaborador. Essa metodologia do modelo tradicional para o modelo da Remax, ele é muito parecido com o que uma incorporadora faz. Quando a gente para pensar, o que uma incorporadora faz quando ela tem um terreno? Ela vai fazer um estudo de viabilidade, ela vai verificar qual é o produto que se encaixa para aquela região, porque ela tem dois grandes objetivos. O primeiro é ter liquidez no produto. Eu preciso lançar e vender. E segundo, é eu agregar o maior valor possível naquele produto, através das características que o mercado absorve naquela determinada região. O que a gente faz é exatamente isso dentro do imóvel pronto. Diferente das imobiliárias tradicionais, o nosso cliente é o proprietário. Então, o meu trabalho é fazer uma curadoria, uma qualificação desse produto, fazer uma análise comparativa de mercado e encontrar um ponto de equilíbrio para realizar o objetivo dele, que é a venda. De que forma? Na maior velocidade de tempo possível, o mais rápido possível,
e pelo maior preço possível. Só que a gente pega os dados do mercado, a gente tem ferramentas exclusivas, né? Diferente de uma imobiliária tradicional. Qual que é o grande problema de uma imobiliária tradicional? Primeiro, que o dono dessa imobiliária, que o empresário, ele muitas vezes não quer qualificar o profissional, porque se esse profissional crescer demais, ele vai embora. Ponto Sim, número um. volta naquele... Volta naquele primeiro assunto. Mas o ponto é que eu não faço nenhuma curadoria para colocar o produto para dentro do meu imóvel. É inadmissível que em pleno 2022, com todas as ferramentas e tecnologia que a gente tem hoje 95% das empresas que ainda cadastram imóveis sem fazer um estudo de mercado, que ainda não qualificam o produto. E aí, volta para aquela questãozinha do marketing, vão para as redes sociais e o principal gatilho de anúncio é: acesse o nosso site, nós temos mais de 50 mil oportunidades. Ou eu tenho 10 mil imóveis, ou eu tenho 2 mil imóveis. Quem é que tem tempo para analisar 50 mil imóveis hoje? Então você começa a criar uma carteira sem liquidez. Hoje nós temos uma taxa de venda, né, de 70% da carteira ao ano. Ou seja, de cada 10 imóveis que eu pego, a gente vende 70% da carteira ao ano. Enquanto que uma imobiliária tradicional não passa de 6%, 7% ao ano. Então, é bem numa linha de prestação de serviço, tá, Vinícius? Sim. Nosso negócio, acima de tudo, é a prestação de serviço. E o modelo do tradicional, as imobiliárias tradicionais, elas não têm um plano de carreira para o corretor, elas não trabalham em rede, elas nem sequer entendem o que é um modelo de exclusividade, não sabem e nunca ouviram falar o que significa MLS, né? Que é um banco de dados utilizado nos Estados Unidos, onde todo corretor que é associado, você, quando tem um imóvel, você coloca e promove para todos os profissionais do mercado e, consequentemente, você, como associado, pode usufruir daquele banco de dados. Ou seja, você sempre trabalha ou para um comprador ou para um vendedor. Né? A gente entende que a transação imobiliária ela é feita de duas pontas. E as imobiliárias tradicionais entendem que isso é só por uma única. Aos poucos, na conversa, a gente vai pegando aqui alguns pilares, né? Então, por exemplo, a valorização do corretor, né? Sem dúvida. A capacitação, a valorização, a remuneração, que é o que importa para o corretor. Sim. A prestação de serviço, né, para o proprietário do imóvel. E entra aí um fator que eu quero abordar com vocês, que é a exclusividade. Né? A Remax só trabalha um imóvel com exclusividade e um imóvel dentro de um valor de mercado apresentado nesse estudo, nessa curadoria que é feita. Perfeito. E aí tu gera um imóvel mais saudável para o mercado para ser comercializado. E aí tem um outro fator importante que, mesmo tu tendo feito o trabalho, mesmo tu tendo valorizado o corretor, mesmo tu pagando um comissionamento maior para o corretor, mesmo tu feito a prestação de serviço para o proprietário, mesmo tu conseguindo a exclusividade do proprietário, tu ainda disponibiliza esse imóvel para todo o mercado. Exatamente. Perfeito. Além das Remax. Além das remarcas. Ou seja, é um conceito de parceria. Exatamente. Né? Exatamente. Mas assim, Brum, daí tu como proprietário da Dono, tirar a exclusividade. Como é que tá aí esse assunto hoje? Porque, vou dizer assim, a Pequenópolis de Porto Alegre, né? Nós somos na Pequenópolis. Cara, o cara conhece um corretor, amigo do amigo, né? Aí, os proprietários têm a cultura, que eu acho um horror, quando eu passo numa casa cheia de placas, parece Sabe o que aquela navio. casa? Sabe o que aquela casa cheia de placas significa? Sim. Ela tem uma mensagem importante daquele proprietário. O proprietário tem uma frase que ele tem muita vontade de dizer. O que o proprietário diz, o que ele quer explicitar quando ele coloca e quando tem todas aquelas placas. Por favor, me ajudem.
todas essas empresas ainda não tiveram competência para vender o meu imóvel. Eu preciso de um corretor exclusivo. Exatamente. Pois é, mas assim, mas culturalmente, e a Pequenópolis, né? Como? Porto Alegre, aldeia Porto Alegre, sempre o proprietário tem um amigo, o cunhado, o irmão, o primo que é corretor. Mas aquele... E aí ele não, porque aí quanto mais empresas, erradamente, né, o raciocínio, enquanto mais empresas meu imóvel tiver à venda, mais fácil vai ser de vender. É que, na verdade, ô Vinícius, se esse amigo do proprietário realmente é amigo, ele quer resolver o problema dele, né? Então, ele vai fazer uma parceria com a gente. Por quê? Como é que a gente faz? Na verdade, não é uma exclusividade, é uma representação. Sim. A gente é representante do proprietário perante o mercado imobiliário. Não. Então, assim, todos os corretores credenciados, as imobiliárias, são bem-vindas na venda. Entende? Apesar de que algumas ainda resistem a isso. Ah, porque tem a cultura, né? Isso. Também é cultura. Eu sou um corretor, aí, pô, me esforcei, foi difícil, mas eu consegui a exclusividade do imóvel do Thiago. Peguei um imóvel do Thiago, R$1 milhão, bem localizado, tá no preço, eu sei que eu vou vender. Por que eu vou dividir com o Bruno? Isso é cultura, né? É cultura. Isso é a cultura do ganhar sozinho. Isso. E não a cultura da parceria e ganhar sempre. Isso. Né? Isso é a cultura do cara que não está preocupado em resolver o problema do proprietário, entende? Sim. Ele está pensando só no bolso dele. Sim. Então, esse corretor, ele está pensando só no bolso dele. Ele não está preocupado em resolver o problema do proprietário. Entende? E tem um detalhe também, Vinícius, nessa questão de cultura, é muito importante a gente entender o que é a exclusividade. A exclusividade, ela foi, né, essa representação, a gente utiliza o termo representação. Sim. A gente entende que o mercado ele é muito grande. A gente entende que quando você tem um imóvel, quando você é representante de um imóvel, nós olhamos para 3 grandes clientes. Quando eu passo a prestar o serviço para um determinado proprietário, mais ou menos como a incorporadora. Quando a incorporadora aprova um projeto que ela tem o RI, o registro de incorporação, o primeiro cliente dela é o corretor. O segundo cliente dela é um possível comprador. E o terceiro cliente dela é um investidor que está acreditando naquele produto, na valorização que lá na frente vai ser revendido. Então, a incorporadora, a construtora, ela olha para esses 3 viés, né? Nós, enquanto representantes desse imóvel, o nosso primeiro cliente é o corretor parceiro, seja ele Remax ou de outra empresa. O meu segundo grande cliente é uma imobiliária parceira. E o terceiro cliente nosso é o comprador. Então, eu passo a ter um universo, né, de possibilidades que eu impacto 100% do mercado. A exclusividade aqui no Brasil, na década de 80, até os anos 80, ela tinha uma conotação muito parecida com a americana. As empresas, elas entendiam que quem tinha um comprador merecia uma parceria e quem tinha o vendedor merecia uma parceria. Só que aí, um pouco depois da década de 80... Porque os dois são importantes. Sem dúvida. O peso é igual, né? É igual. O que adianta tu ter um comprador e não ter o imóvel não ter o comprador? Não. Eles não andam sozinhos, eles têm que andar juntos. Então, esse paralelo que foi criado lá na década de 80, as empresas começaram, dentro dessa leitura que você bem mencionou, poxa, peguei o imóvel, eu vou fazer o quê? Uma reserva de mercado. E aí, quando você começa só a minha empresa pode vender. Imagina o seguinte, se você tem uma imobiliária aqui em Porto Alegre e você tem 20 corretores, você tem lá alguns imóveis que você captou em exclusividade, a tua chance de vender é de 20. Se você tem 20 corretores, são 20 pessoas que podem, né? Diferente de nós. Por exemplo, hoje, quando um corretor ele faz uma captação em Porto Alegre, nós temos mais de 300 corretores associados na Remax em Porto Alegre. Se eu for falar isso a nível de Brasil, nós somos mais de 10 mil corretores. Mas isso, mesmo o número sendo relativamente alto, ele não representa grande coisa.
Se eu parar para pensar, Porto Alegre hoje existem aproximadamente 10 mil corretores. Eu, dentro da minha empresa, dentro das 20 agências aqui de Porto Alegre, nós somos em 300. Ou seja, eu tenho 3% do mercado. Eu tenho 97% do mercado que estaria de fora desse negócio. Então, o meu comprometimento enquanto representante é resolver o problema do meu proprietário, alinhado com a expectativa dele. Hoje, nós temos aí uma média de 87 dias para vender um imóvel. A média no Rio Grande do Sul é de 87 dias. Enquanto que o mercado tradicional, eu vendo em 87 dias 70% da carteira, o mercado tradicional vende de 6% a 7% e dentro de 390 dias. 387 dias, isso é o mercado tradicional. Então, quem é que tem esse tempo para vender um imóvel? Né? Isso não é saudável. Se a gente for para o mercado americano, nós estamos falando aí de 66 dias de média. Se eu for falar no mercado português, eu estou falando de 33, 35. Mas culturalmente, as pessoas ainda acreditam que no Brasil eu preciso começar a anunciar agora, mas aí tem o nome, a palavrinha, né? Você quer vender ou você quer anunciar? Isso. Porque o que as imobiliárias tradicionais fazem é uma autorização de venda. Não existe um compromisso. O nosso é um contrato de representação aonde o meu colaborador, aonde o meu corretor associado, juntamente com a unidade franqueada, eles têm um plano de marketing dentro de 180 dias que vai ser execuível e que esse cliente, a cada 15 dias, receberá um relatório e a cada 30 dias nós temos uma reunião de alinhamento de expectativa presencial entre o proprietário juntamente com o broker da agência e o corretor representante, para quê? Para que a gente possa alcançar o objetivo. Exatamente o que vocês fazem dentro das incorporadoras, vocês têm muita experiência, aquela reunião mensal para verificar como é que a gente está de estoque, quais são as estratégias, o que você criou tantas estratégias dentro do mercado aí, eu me lembro uma bacaníssima, que era aquela levava o cliente comprador no plantão, ganhava um Heineken, exatamente. Ganhava uns 5 litros de Heineken. Teve corretor que... Tem corretor que está bebendo Heineken até hoje. Mas o importante é que o foco total que era colocar o cliente para apresentar o produto, né, para que tivesse essa relevância e agregasse valor na prestação de serviço. Então, a gente tem todo um trabalho que é feito, que é voltado para o corretor, que é voltado para o desenvolvimento e que a gente está mudando. Fazem 5 anos que a gente está no Rio Grande do Sul, a gente chegou agora a 58 agências, mais de 1.000 colaboradores, jamais fechamos uma unidade franqueada aqui, somos a maior empresa do estado, somos a maior empresa do Brasil. Quanto que tu acha que a Remax vai crescer nos próximos 5 anos? Rio Grande do Sul e Brasil. Vamos lá. Eu não acho, eu tenho certeza. Nesse número aí eu me comprometo, né? Nós, em 5 anos, teremos 200 agências no Rio Grande do Sul, Remax. E no Brasil nós devemos ter em torno de 2.000 unidades franqueadas. A gente tem 4.000 lojas nos Estados Unidos, hoje é a nossa maior, né? A Europa é muito forte também, né? Muito forte. Nós temos hoje 3.300 agências e o mercado... nós temos 2 grandes mercados que a gente é muito, muito forte. O primeiro é o Canadá, né? A gente tem 900 agências e de cada 13 imóveis comercializados, um passa pela Remax. O ticket médio de um corretor Remax no Canadá de faturamento é de $157 mil ano, média, né? E no Canadá nós temos aproximadamente 18 mil corretores associados. E na Europa, a gente tem uma presença muito grande, mas o principal país da Europa que a gente atua, que tem a maior representatividade, é Portugal. Nós temos mais de 300 agências lá. E também a gente tem um market share aí em torno de 35% lá do mercado. A gente já transacionou em 20 anos de Portugal mais de 600 mil imóveis. Só em Portugal. Portugal hoje a gente tem uma média de 180 imóveis comercializados dia em Lisboa. Por dia. Brum, dentro dessa conjuntura aí, né, desse mundo Remax,
esse modelo Remax, né? No dia a dia, assim, como é que é a rotina de um corretor da Dono? Que são as práticas, né? Diga-se de passagem, a Dono, ela está com menos de 1 ano de operação, né? E provavelmente vai ser a agência que a gente chama de Hulk, né? Número 1 do Brasil. Ele está brigando aí nesses primeiros 5 meses, a Dono é a número 1 do Brasil em faturamento, né? Que agências com até 1 ano. E eu tenho certeza que o trabalho que o Bruno, que a Fernanda estão realizando, mas ele vai falar um pouquinho. Eu queria só parabenizar ele aqui para todo mundo, porque é uma agência incrível. E é legal isso. Eu me sinto à vontade de falar da Remax, né? Porque eu trabalhei, eu tive o prazer e a oportunidade de fazer um estágio na Remax, na Remax anterior do Bruno, que é do andar de cima lá. Mandar um abraço pro Rodrigo e pro Geraldo, né? Me acolheram lá durante alguns meses. E eu fiz uma reciclagem, né? Eu voltei a ser corretor de imóveis, né? Fazia anos que eu não atuava como corretor. E eu vivi isso tudo, né? Um pouco meio rebelde, né, Bruno? Mas e seguir o modelo à risca, né? Mas eu vi tudo isso, né? Sim. Eu vi o engajamento dos corretores, né? Eu vi aquela coisa assim de um senso comum, né? Um objetivo comum, um ambiente saudável, de as pessoas se ajudando, né? Eu vi essa coisa do trazer o cliente até a empresa, explicar para ele por que o valor do imóvel é esse, né? Eu vi o corre-corre dos corretores que cuidam dos seus imóveis, mostrando para a colega incansavelmente, né? E aí tem aquela coisa do cara vai, sai, pega o carro, vai lá e mostra, o corretor não foi, ou o cliente não vai, volta de novo. Pô, eu vi uma vez o Norton ir 4 vezes no mesmo imóvel de manhã, sabe? Como é que pode isso? Faz parte. Né? Então, assim, é um negócio diferente, entendeu? Sim, sim. E assim, eu nem quero levar pro lado de que um modelo é certo, é o dono da razão e o outro não, porque tem empresas que seguem um modelo tradicional, que são empresas sólidas. Com certeza. E têm com certeza. as suas metodologias. O que a gente está abordando aqui, né, é um modelo diferente. Isso. Né? E o corretor tem que usar técnicas, né, e rotinas diferentes, né? Isso. Como é que é lá na Dono lá? É exatamente como o Thiago falou, né? O cliente, o nosso cliente é o corretor, né? Então, o nosso corretor, ele dá assistência aos corretores parceiros. Então, ele presta as informações sobre aquele imóvel que ele está representando, ele vai atrás de captações novas, né? E apresenta estudos de mercado para proprietários, dá feedback, os relatórios de 15 dias, 20 dias, ele chama o proprietário, senta com o cara, diz, olha, está acontecendo isso, a gente fez isso deu resultado, isso não deu. Mas tem também aquela coisa do corretor ser meio que uma autoridade de uma determinada região, né? Que é o posicionamento, né? Posicionamento. Que é o nosso modelo. Sim. Então, o corretor ele é especialista naquela região. Naquela região, naquela rua, naquele Exatamente. bairro, naquele condomínio. Isso, né? isso. E aí ele tem... E um dos períodos do dia dele é fazer prospecção na área de posicionamento dele. Então, ele sai, vai lá ver o que está... Ele tem que saber o que em determinado prédio, qual é a tipologia, se é... o que está à venda, conversar lá com o dono da mercearia... Enfim, ele é autoridade naquela rua, naquele bairro. Fazer a velha e boa corretagem. Exatamente. Né? Conversar com o porteiro. Porque o que acontece, né? Nesse período tecnológico que a gente vive, muitas empresas, né? E aí cada um faz aquilo que bem entender, mas a gente ainda observa, eu converso aproximadamente com 300, 400 donos de imobiliária todos os anos, né? Pelo menos 1 ou 2 imobiliárias
eu visito todos os dias, porque a gente acaba turbinando essas empresas, a gente faz muita conversão imobiliária, a gente une essas forças, né? Eu pego uma imobiliária de uma determinada cidade para transformar em Remax, mas a questão do posicionamento, assim, Vinícius, ela tem muito a ver com a especialização. A gente incentiva, a gente treina, a gente desenvolve, a gente capacita os corretores para que eles sejam especialistas, né? Porque no modelo tradicional, normalmente, o dono da imobiliária, quando recruta um corretor, ele pede primeiro para aquele corretor trabalhar a agenda dele. Então, pega-se o celular daquele corretor e nós vamos conversar com todas as pessoas primeiro, ofertando um determinado produto e sabendo se esse cliente tem algum imóvel ou alguém que tem um imóvel à venda. Então, daqui a pouco eu tenho uma imobiliária na Zona Norte e eu tenho um amigo meu que tem uma casa na Zona Sul. O que esse corretor faz? Liga, pede a matrícula, me manda as fotos e se cadastra. O corretor vai conhecer o imóvel naquele dia, no dia de uma provável visita. Só que aquele cliente que está buscando aquele imóvel, ele conhece todos os outros imóveis daquela região. Dificilmente o corretor tem a possibilidade de fazer a primeira visita com o cliente. Esse cliente já foi impactado por 2, 3, 4 corretores, e aí dentro dessa relação de especialização que a gente vende, essa autoridade, isso é universal no mundo. Qualquer cliente, acima de tudo, compra segurança. E isso está no olhar do corretor, isso está na forma deles... Na confiança que ele transmite, né? A confiança que ele transmite. Mas essa confiança só é possível com conhecimento. Eu vou contar uma história engraçada. Eu lá em 1990, alguma coisa, vou mostrar meu primeiro imóvel. Atendi um cliente no telefone, normal. Guri, entrei no fichário. Não tinha computador. Não existia site. Não. Aí, os agenciadores também não conheciam o imóvel, porque os agenciadores agenciavam com a 0 hora aberta, ligando para o proprietário, então, e eles escreviam qualquer coisa naquela ficha. E o cliente me pediu um apartamento de 1 dormitório. E eu peguei a ficha, olhei assim, no bairro que o cara quer, na rua que o cara quer, 1 dormitório com esse preço. Peguei o telefone, liguei para achei teu apartamento. Vambora. Chegando lá, é um JKzão. Cadê a parede de 1 dormitório? E a vergonha. E a vergonha de... O cliente só me olhou, mas e aí, Vinícius? Cadê o dormitório? Não, bom, naquele dia eu aprendi. Eu nunca mais mostrei um imóvel sem conhecer antes. Eu aprendi. Ou ia com alguém que conhecia, né? Porque senão... Eu aprendi de uma forma até mais talvez a minha não foi tão ruim assim, mas foi terrível. Quando eu comecei, obviamente, eu demorei para entrar no plantão, porque tinha aquela regra, né? Plantão. Detalhe muito importante, na Remax não tem plantão. Né? Então, se você plantou mamão, você vai colher mamão, plantou banana, colhe banana, não plantou, não colhe. Ou seja, todos os imóveis que forem captados por você, agenciados por você, todo cliente que chegar, independente da mídia, vai ser direcionado para você. Sim. Mas eu demorei para pegar plantão, peguei um determinado plantão, comecei fazendo plantão, tipo aqueles plantão, quarta de manhã, porque era o plantão que tipo, não dava movimento nenhum. Mas Deus é sempre muito bom com a gente. E eu peguei uma cliente e falei, olha, eu quero visitar tal imóvel. Olhei no sistema, desocupado. Pô, legal. Falei com a secretária, com a recepcionista, porque as chaves ficavam com as recepcionistas. Deixava o meu nome lá, peguei a chave e marquei direto com ela, mesma coisa. Não fui lá olhar antes. E, casualmente, né, eu não tinha mania de chegar antes, eu chegava junto com o cliente. Beleza, o porteiro liberou nós para entrar. Cheguei no apartamento. Quem disse que a chave abria o apartamento? Não abria. E aí foi a segunda, foi a terceira. Aquele apartamento foi vendido na semana. Depois, o que eu fui entender? Que a malandragem dos corretores da antiga, não vou citar o nome deles aqui, porque senão fica chato, mas né, tem alguns aí que eu gostaria de citar. Mas, enfim, quando o imóvel era bom e estava desocupado,
preço bom, ele ia lá e trocava o miolo da chave. Só ele que abriu o imóvel. Não, porque eles, o que eles faziam? Toda reunião de segunda-feira, a gente tinha uma reunião de segunda-feira na empresa que todo mundo falava o que entrava. E eles, malandramente, quando você contava que o produto era bom, o preço, o cara já conhecia a região, beleza, pegava ele a chave, ia com o chaveiro lá, trocava, enquanto não vendesse, ninguém abria a chave. Só que até você comunicar ao proprietário, e aí o que era bacana? Porque o proprietário deixava esse imóvel com várias imobiliárias. Aí ninguém sabia com quem que estava a chave, quem que foi o culpado. Diferente de hoje. Hoje, como nós somos o único representante, qualquer problema que dê no imóvel, o corretor é o responsável. Agora está aí mais um dos grandes maus. A gente teve, vocês devem lembrar aqui, tinha uma imobiliária aqui no bairro Auxiliadora. Vocês lembram que teve um caso que os imóveis desocupados, mobiliados, eram saqueados aí há uns 10 anos atrás? Lembra que umas 4, 5 vezes, né? Os clientes deixavam os imóveis para locação Mas também tem uma mudança aí, uma mudança de cultura, né, dos próprios profissionais hoje, né? Que favorece o modelo da Remax, né? Que hoje o pessoal tem mais ética, né? Hoje, na época que a gente começou, não era fácil, né, cara? Nós trabalhamos com cada figura aí que, meu Deus do céu, né, cara? Não dava para piscar o olho, Agenda então, em cima da mesa, nunca. A nossa profissão criou a má fama que ela carregou durante anos. Só que hoje não. Hoje o profissional já tem outro senso, né? Crítico, ético. E esse sistema de parceria, ele tem tudo para ser uma realidade de mercado, né? Ele é no mundo, né? Porque a gente, no mundo inteiro. Eu noto assim, a maioria das empresas médias e pequenas e corretores autônomos são adeptos ao modelo de fazer parceria, né? Eu tenho cliente, tu tem um imóvel, ou faz meio a meio, ou faz um pouquinho mais, um pouquinho menos, mas faz a parceria, né? Isso. No mundo inteiro isso já é muito comum, tá? Isso a gente vive todo mundo dentro de um mesmo ecossistema. E é muito importante a gente salientar aqui, infelizmente, a gente ainda tem empresas que não permitem que esse colaborador realize uma parceria. E aí, para pensar, porque no mercado imobiliário todo mundo é autônomo, né? As pessoas estão associadas a uma empresa, a uma marca, imaginando que elas vão receber, né, uma orientação, vão receber um conteúdo, vão receber um negócio que ela possa progredir na vida em todas as áreas. Agora, você imagina o seguinte, será que essas empresas que não permitem que essas parcerias sejam realizadas, será que elas estão preocupadas com o colaborador, preocupadas com o proprietário, preocupadas com o comprador? Às vezes a gente ainda tem, é terrível. Olha que coisa maluca. Essa semana a gente teve um corretor que foi fazer uma visita com um outro corretor de uma empresa. Aí eu não vou citar a empresa, mas o corretor dessa empresa tinha o comprador e nós tínhamos o imóvel. O cliente gostou, fez a proposta. O corretor foi conversar com o gerente falou, olha, infelizmente está proibido de fazer parceria com a Remax. O que ele fez? Ele ligou para o comprador e disse, olha, o imóvel já tinha uma proposta e a gente tem que começar a procurar outro. Essa cliente, ela não estava só com esse corretor, ela foi com outro corretor. Lógico. No mesmo imóvel. E no mesmo imóvel. Aí, a nossa corretora falou, olha, infelizmente, a corretora da Paula, da Remax Trend, falou, olha, o imóvel não tem proposta. Mas como assim? A corretora da outra imobiliária me falou. Falou, olha, infelizmente, a gente pode continuar, mas eu vou ligar para a corretora lá e você que chegou com o cliente agora, eu não tenho o que fazer, eu vou respeitar a primeira visita, porque nós respeitamos o nosso corretor, ele acompanha todas as visitas. E ele é orientado a respeitar o corretor que trouxe o cliente pela primeira vez. Então, a gente monta um banco de dados que eu não vou passar a perna jamais no meu parceiro. Sim. E aí, olha que loucura. Mesmo ela não sendo
ética, teoricamente, a gente voltou e realizou o negócio com ela. Aí eles aceitaram. Bom, Tiveram que aceitar. Tiveram que aceitar, porque o cliente viu que era má fé. Sim. Porque uma coisa que o mercado imobiliário precisa mudar muito ainda no Brasil é imaginar que o cliente não vai ter acesso à informação. Eles tratam o cliente como se fossem donos. E a gente não é dono de ninguém. A gente não consegue convencer ninguém. O que a gente precisa é prestar um serviço de qualidade para que a gente possa elevar o nível do nosso negócio. Porque em mercados saudáveis, nos Estados Unidos existe uma tecnologia infinitamente maior que a nossa, não só do ponto de vista de divulgação, de acesso, de compartilhamento de melhores práticas. Lá, 93% das transações são feitas através de um corretor. E os outros 7% são feitos, né, através de outras empresas de startups, que é muito comum hoje essa transação, principalmente no mercado primário, que são os das construtoras. Aqui no Brasil, a gente tem só 50% das transações passando pela mão do corretor. Ou seja, olha o tamanho do mercado que a gente pode crescer, desde que a gente entregue valor nesse negócio. Não é preço. O que a gente precisa colocar na cabeça de quem atua no mercado imobiliário é que a prestação de serviço, ela é geração de valor. Nós não podemos medir pelo preço. Então, o que a gente prega diariamente, né? Todos os meses a gente tem uma formação de 4 dias, todas as semanas a gente tem uma academia para todo mundo, e a gente agora voltou, né? A pandemia nos liberou, nós teremos uma sequência de palestras abertas para o mercado, porque o nosso objetivo é ajudar a melhorar a vida da nossa classe. Acima de tudo, claro que nós gostamos de dinheiro, nós não trabalhamos com filantropia, nós somos capitalistas, importante dizer, nós não trabalhamos de graça, né? Mas o que a gente precisa para melhorar o mercado, a gente não vai conseguir fazer isso sozinho. Nós senso coletivo. É um senso coletivo. Nós precisamos que todas as empresas tenham esse senso de responsabilidade, que só assim nós vamos melhorar a nossa classe. Vocês acabaram de voltar de uma grande convenção de vendas no Rio de Janeiro, né? Sim. Segundo eu sei, o Bruno não se comportou nem um pouco. Nem um pouco. Não, eu fiquei sabendo que uns 4 ou 5 foram demitidos no Rio depois da volta dele. Ah, é? Que ele era muito bem tratado. Mas o que saiu de bom desse encontro? Era um encontro de premiação? Era um treinamento? O que era esse encontro aí? Bom, a gente, todos os anos, no mês de fevereiro, ocorre a convenção global da Remax em Las Vegas, nos Estados Unidos. E todos os meses, no final de abril e maio, todos os anos, né, a gente tem uma convenção nacional. Ela é feita basicamente em 3 dias. Nós temos uma pré-convenção voltada para os franqueados, onde eles têm acesso a palestrantes internacionais. Então, a gente teve o Peter Miller, que é o responsável pelo desenvolvimento das agências nos Estados Unidos, né, para aumentar o faturamento per capita. A gente teve o Peixoto Ascioli, a gente teve lá o Celso Portioli, mas não é necessariamente só de premiação. A gente teve a Noite das Estrelas lá, onde todos os corretores que têm um faturamento de clube são premiados. Inclusive, a Remax Rio Grande do Sul foi eleita a melhor região do Brasil em 2021. Né? Pela primeira vez na história da Remax no Brasil, foi eleita uma regional, e nós, não só pelo crescimento, faturamento per capita, aumento do número de corretores, taxa zero de mortalidade, jamais fechamos uma agência em 5 anos aqui, mas o principal dentro desse evento, Vinícius, o principal foi um realinhamento de melhores práticas. E quando a gente fala de realinhamento de melhores práticas, é tudo o que a gente vai realizar de investimento. A gente investe muito, né, em tecnologia, a gente investe muito em marketing. A Remax investe aproximadamente R$2 milhões por mês em marketing, mas não é um marketing para vender. Pelo contrário, é um marketing para fortalecimento da marca. Então, a gente patrocina a Copa do Mundo, a gente patrocina Olimpíadas, a gente patrocina vários eventos, mas
Essas convenções, elas têm um único objetivo: um realinhamento das melhores práticas e como é que a gente pode cada vez mais colaborar para o sucesso dos corretores dentro das agências. Né? Os franqueados todos têm esse objetivo. Eu tenho certeza que o Brum, lá na Remax Dono, hoje ele tem uma equipe de aproximadamente 20 colaboradores, e a gente olha o brilho nos olhos de todos que ali estão, porque é um empenho do franqueado, juntamente com a staff, com os colaboradores, de fazer esse cara dar certo. É entender que quantas visitas esse corretor está realizando, quantos estudos de mercado esse corretor está realizando, quantas gestões ele tem, como é que está sendo feito o acompanhamento. Então, todas essas convenções, a gente reúne sempre os melhores do mundo para trazer, né? Afinal de contas, aqui no Rio Grande do Sul nós estamos só há 5 anos, mas se eu pegar a Argentina tem 15 anos, se eu pegar Portugal tem mais de 20 anos, a Europa como um todo, se eu for para o Canadá tem próximo de 40 e se eu for para os Estados Unidos tem 50. Ou seja, os canadenses têm muito a nos ensinar, né? Os americanos têm muito. Então, tudo que a gente vai passar aqui, né, eles já passaram. Então, esses eventos basicamente são palestras, nenhuma palestra motivacional. Não existe vamolá.com.br na Remax. A gente tem uma metodologia que, quando aplicada, o resultado aparece. Isso é um É o modelo. É um modelo de franchise. Porque o que é uma franquia? Uma franquia é um modelo de negócio estruturado, testado em muitos países, que, quando replicado, o retorno chega. Então, o franqueado, ele tem ali... Não, eu vou abrir uma franquia da Remax, mas eu vou fazer diferente. Eu vou fazer o meu modelo. Então, não abre a franquia, né? Mais ou menos isso, né? Exatamente. Isso é que nem você comprar um McDonald's e querer vender o cachorro-quente do bigode. Então não tem como, né? Não tem como. Mas, Bruno, onde é que fica Dono, Bruno? Fica ali no bairro Rio Branco, na Rua Miguel Tostes, número 201. E hoje a tua zona de atuação, hoje, como que tu definiria ela? Quais são os principais bairros que tu está trabalhando, os principais produtos da tua carteira? A gente atua no bairro, ali no Rio Branco, Auxiliadora, Petrópolis, Moinhos. Tem uma participação forte no centro, né, cara? No centro, a gente Com a tem... minha amiga Clarice, né? Exatamente. Ela é focada lá no centro histórico. A gente atua também, tem um corretor focado no Menino Deus. São imóveis de médio alto padrão, né? E tu continua também com um trabalho com alguns incorporadores. Quem são os teus principais parceiros? Aí eu tenho alguns colaboradores que são mais focados nas incorporadoras, né? Quais são as tuas principais parceiras aí? Hoje a gente tem parceria com a Volens, com a SVB, enfim, a gente atua em todas as incorporadoras. As mais próximas são essas. Bem. Pessoal, infelizmente o programa está chegando ao final. Queria agradecer a presença de vocês, né? Eu falo de experiência própria, que realmente a Remax é uma empresa que tudo que tu falou aqui, Thiago, que vocês falaram, acontece mesmo, eu vivenciei isso. Então é muito legal trazer esse conteúdo aí para o pessoal que nos assiste, né? E muito obrigado aí, até uma próxima. Poxa, muito obrigado aí, parabéns pelo podcast e o nome, né? O nome é incrível, né? Contrato assinado. É o que vale, né? É o que vale, é o que vale. E só um detalhe importante, e eu acho que isso serve como um bordão aí pro mercado imobiliário. O corretor de imóvel só pode iniciar uma prestação de serviço se ele tiver um contrato. Não dá para o corretor de imóvel começar a fazer um trabalho simplesmente com uma autorização de venda. Nós precisamos mudar essa chave, nós precisamos começar cada vez mais a agregar valor na nossa profissão. A gente trabalha com o bem mais valioso das pessoas e é só com um contrato assinado. E fazer com que os proprietários de imóveis tenham mais respeito pelo nosso trabalho, né? Sem dúvida, sem dúvida, sem dúvida. Mas eu acho que esse é um respeito que a gente vai, com certeza, gradualmente, né, a partir do modelo de prestação de serviço. Porque o proprietário, o 6%, é um valor bastante relevante, né? E o corretor precisa entender que esse 6%,
tem a ver com uma prestação de serviço, tem a ver com uma avaliação, tem a ver com uma assessoria jurídica, tem a ver com um acompanhamento de marketing, tem a ver com uma publicidade e, acima de tudo, tem a ver com a colaboração com todos os profissionais que atuam naquela região. Isso vai trazer um mercado mais saudável, né, e cada vez mais colaborativo, do ponto de vista que é muito difícil você olhar para um portal hoje e ver 10 imóveis iguais, né, sendo o mesmo imóvel com fotos diferentes e com preços diferentes. Né? Vamos parar para pensar o quanto isso atrapalha o nosso crescimento, a nossa prestação de serviço e a nossa valorização. Obrigado pela oportunidade, agradecer o Brum também aí, um bate-papo ótimo. Parabéns pelo programa. Como é que é? Hulk? Hulk. Hulk faixa preta. Então tá, pessoal. Terça-feira, às 19 horas, lá no podcast do Contrato Assinado. Obrigado. Valeu.